gente vai voltar a conversar aqui com a Carly Oste. Ela está conversando com a gente sobre o que é a filosofia vegana. Você que está acompanhando já entendeu que é uma filosofia que tem inserida a forma de se alimentar vegetariana, mas que é uma filosofia que envolve tantas outras coisas. Aí nessa história aí nós estamos agora na antivéspera de Natal. Quase antivéspera, porque amanhã é antivéspera, né? Depois de amanhã que é a véspera. Isso. Então, o que é que você vai ter à mesa na sua ceia de Natal? Ou você não vai fazer ceia, ou vai para alguma ceia e vai comer o quê? Não, eu faço. Porque tem peru lá, tem pernil, vou dizer só o que não... o que não pode, né? O que não ou deve. O que não deve, né? Que fica menos forte, né? Que eu optei por não conseguir. Então, na verdade é isso. O que a gente faz? A gente busca fazer uma ponte, principalmente para as pessoas que estão parando agora. Sim. Então, a gente pega tudo aquilo que é mais tradicional, panetone, chocotone, salpicão. Panetone, mas panetone tem trigo, mas é o sem trigo. Tem trigo, mas aí não tem ovos, não tem leite, Sim. né? O chocolate é meio amargo, sem lactose, Sim. enfim. Tudo dentro do que pode. Exatamente, do que a gente utiliza. Mas, por exemplo, tanto para minha ceia pessoal, quanto para alguns clientes que eu acabei fazendo em especial, a gente tem o falso tender, Sim. por exemplo, que é uma massa a partir do grão de bico, que é altamente proteica, por ser de grão de bico. E essa massa, ela vira um rocambole recheado, assado, marinado e coberto com molho madeira. E é um assado que vai à mesa e, além de lindo, a apresentação é linda, é altamente saudável e muito saboroso. Eu queria ver, tem algumas imagens aqui que a produção reuniu de algumas coisas que você mesma faz, né? Sim, exato. Então, e outra coisa, você aceitou algumas encomendas de ceia de Natal? Isso aí é o quê? É feijoada. E tem feijoada? Como é que pode ter feijoada então, no mundo vegano? Você bota só o feijão... Então, a gente usa castanhas, a gente usa a batata doce cortada fininha, que ela dá aquela sensação do paio, porque fica rosinha entendi. E a gente usa, por exemplo, a berinjela defumada, que aí dá, com a páprica defumada, que dá o sabor do defumado mesmo. Dentro da... E depois os outros acompanhamentos todos são naturalmente veganos, né? O arroz, o couve, né? Couve mineiro, a farofa, né? A farofa e a laranja. Né? Então, é uma questão de você adaptar, né? De substituir. Tá bem, fica bastante saboroso. Tá bem convencido isso aí que é legal. Vamos à outra imagem. Aí a pizza. Então, aí as pizzas a gente trabalha muito essa questão. A massa tradicional da pizza, ela já não tem ovos e leite. Né? A massa tradicional mesmo, italiana. E os queijos, a gente faz adaptações, né? Esse, por exemplo, é uma espécie de catupiry vegetal, né? Sim. Ou mandiopiri. Fica com gosto próximo? O sabor pode ficar próximo se você usar levedo de cerveja, por exemplo, Sim. que deixa o sabor próximo, ou polvilho azedo. Mas a gente busca mais uma questão de textura mesmo do que... E fala uma coisa, aí tem tomate, cebola, eu tô vendo aí essa coisinha branca, é maionese? Não, essa branca é o mandiopiri, né? Sim. É um catupiry feito de mandioca. Que funcionaria como a maionese. Nesse caso, funcionaria como um queijo, né? Sim, e me fale uma coisa, né? E usa ketchup? Pode? Olha, assim, não deve. Por questões de saúde, a gente pode fazer um em casa, artesanal, que fica muito mais saboroso, você sabe o que você está comendo, né? Com essa vantagem. Meu Deus do céu, olha a lavagem cerebral que ela está querendo fazer. Aqui uma outra pizza, que é uma margarita, né? Com manjericão orgânico, o tomate também, molho artesanal também. Sabe o que eu estou percebendo? Que você mandou fazer fotos fantásticas, né? Então, mas é porque realmente fica muito bom e muito bonita a apresentação, não deixa a desejar nada. E nessa hora a gente fica com a fome, né? Vamos lá, tem outra ainda, produtora? Panetone, esse é um chocotone, na verdade, né? Que é o que é que não tem aí que a gente pode dizer do que as pessoas comem normalmente? Tem açúcar? Tem açúcar demerara, não tem açúcar branco. Sim. Mas ele pode ser feito com mel de agave, que para diabéticos ou pessoas que têm restrições é excelente. É mesmo, mel de agave. E quem é que faz esse daí? Eu faço. Você? Sim. Você tem dele para pronta entrega? Não, assim, eu tenho para algumas lojas, para uma loja de Manaíra, que vai ter os mini chocotones, ou vegtones. Eu quero experimentar para poder ver, porque eu sou diabético e não quero comer com açúcar. Vou te oferecer esse presente. Obrigado. Não foi para isso que eu fiz a pergunta, mas de todo jeito, gentileza.
Aí o acarajé, né? Aí tem acarajé, porque aí teria o camarão, aí não tem o camarão. Não tem o camarão. O que você pode colocar, se você sentir a necessidade do sabor do camarão, Sim. você pode pôr algas, por exemplo, no vatapá, que aí vai deixar com o sabor. Mas nesse caso aí não tem. O que eu coloquei foi cogumelo nesse aí, por isso tem esses pedacinhos. E aí você fica sentindo como se fosse um camarão, cogumelo, né? Ou palmito. Eu não sou Quer muito dizer, fã do palmito, é uma enganação, né? viu? Você fica sendo enganado. Na verdade, eu uso isso como uma ponte mesmo. Pra você poder a não pessoa se não privar. sentir tanto, né? Exatamente, ou não se privar. Isso aqui é o quê? Isso é saladinha mesmo. Saladinha. Tomate e cebola que vai no acarajé. O bolinho que é naturalmente vegan. Isso, e é de só o feijão mesmo, né? Proteína, Isso. alto valor proteico. Me fala uma coisa, Carla. Você tem quem faça pra você ou é você mesma que faz? Então, eu justamente tive que aprender a fazer. Esse é um dos problemas, né? De ter quem saiba fazer. Exato, mas como eu te disse, está crescendo. É uma crescente não só por valores éticos, Sim. que é o nosso caso, mas por valores... De opção mesmo de gosto, né? Isso, e visão de mercado, que é uma coisa que eu não vou dizer que é ruim, porque está ajudando a nossa causa também. Isso. Mas os empresários, os donos de grandes restaurantes e tudo isso, eles já estão percebendo essa necessidade e aí trabalhando em torno disso. Houve uma época que se falava muito na questão do turismo, por exemplo, mercado de turismo, e as agências investiam em todos de uma maneira geral. Mas existe alguns grupos que não se misturam, que não gostam. E aí se descobriu que, por exemplo, no mundo LGBT tem pessoas que gostam de investir e querem muito, mas não queria aquele passeio com aquelas outras pessoas, aquela complicação. Bom, se descobriu que era um mercado muito forte. E aí alguns começaram a investir e ganhar muito dinheiro, né? Claro. É mais ou menos isso que você está falando, né? Está se descobrindo porque de uma forma crescente uma procura por esse tipo de alimentação. Exatamente. É muito comum hoje a gente encontrar as pessoas que têm intolerância, né? Intolerância ao trigo, enfim, é um monte de coisa aí, ao leite, e isso está facilitando quem pratica esse tipo de filosofia, né? Porque eu acredito que, assim, por exemplo, existe um grupo grande de crianças que estão nascendo com algo chamado APLV. APLV. Que, na verdade, não é uma intolerância à lactose, e sim uma alergia à proteína do leite e outros tipos de proteínas, né? Então, o que acontece? Essas crianças, principalmente porque isso acontece muito com recém-nascidos, elas não podem consumir nada que tenha traços de leite, por exemplo. Nem traços, ou seja, se um alimento foi produzido numa máquina e essa máquina não foi esterilizada, ou mesmo se foi, eles não podem consumir. Então, o nicho de mercado está crescendo demais, principalmente por conta das alergias. E no meu ponto de vista... Por que essas alergias estão mais fortes? No meu ponto de vista, é um organismo novo de seres humanos que estão vindo já debilitado e rejeitando aquilo que não serve para o nosso organismo. Porque, veja, assim, é uma questão de percepção, né? Bem simples. Um leite que é para alimentar um herbívoro quando filhote, não tem tanta necessidade ou não seria tão adequado para um ser que não é totalmente herbívoro, ainda mais um adulto, né? Que já não tem mais essa necessidade. Você sabe que esse entendimento, esse conhecimento, essa tese que você defende, vai encontrar muitas restrições em muitos lugares, né? E como é conviver com essas restrições a essas teses? Eu entendo que quando a gente acredita no que vive, não precisa nem necessariamente... Você não está forçando ninguém, né? Né? Não, eu acho que eu trabalho com consciência alimentar. Cada um tem o seu nível consciencial. O meu propósito eu descobri isso. Então, eu vou passar para quem quiser saber, né? Porque não é só a questão da saúde. Existem vídeos que mostram como é feito, não é ir tirar o leite da vaquinha. Sim. A vaquinha não dá o leite, né? Ela é roubada, ela é uma mãe, porque uma vaca ela só pode dar um leite se ela teve um filhote. Esse filhote é retirado dela nos primeiros dias de vida e ela fica ali sendo Então você é daquelas que roubada. Quando vê um franguinho abatido, você sabe do sofrimento que o franguinho passou. Eu sei o que está por trás daquilo e mais do que isso, da indústria que organiza isso e quais são os fins, né? Sem nenhum tipo de respeito pela vida animal, né? Diferente dos índios, né? Eles caçavam, mas tinham todo
um respeito, uma ritualística, né? Que era para se alimentar, mas eles tinham consideração pelo outro ser que foi morto. Morto. Me fala uma coisa, você tem bicho de estimação dentro de casa? Tenho. Que você cria o quê? Eu tenho 2 gatos. 2 gatos? É. Olha aí, eu estou perguntando isso porque, como está em defesa dos bichos, né? Tinha que ter alguma coisa dentro de casa. Eles vivem soltos, são castrados, né? Porque é necessário. Mas eu entendo dessa forma, que eu nem gostaria de que existisse essa domesticação. Só que já que a gente trouxe eles para o nosso Habitat? Para o meio urbano, né? Então agora a gente tem responsabilidade de cuidá-los, né? Muito Dever bem. de cuidá-los. A gente vai a mais um intervalo comercial. Na volta, vamos dar uma amarração final nesse papo com a Carlioche aqui sobre vamos dizer assim, ao mundo vegano que você está conhecendo agora, eu também estou conhecendo com maior profundidade e já tenho até alguma vontade esse pão que você fez aí, esse panetone, me deu vontade realmente de experimentar. A gente vai ao intervalo só um minutinho e a gente está de volta.